Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu estou aqui nesta manhã de segunda-feira para lhe dar as boas-vindas ao reino, para lhe dar as boas-vindas à palavra, para lhe dar as boas-vindas a um momento importante de reflexão baseado na Bíblia Sagrada. Estamos hoje com tantos problemas sociais, econômicos, políticos. A nossa nação está inteiramente dividida, totalmente esboroados os valores sacrossantos da família, e as notícias que chegam pela mídia conspiram contra o bem-estar do cidadão. Então nós precisamos conversar um pouquinho sobre igreja, sobre a obra de Deus, sobre valores espirituais. Talvez seja tudo o que lhe falta na sua vida. Você sabe por que eu preciso de lhe dizer isto? Guarda esta estatística. 75% do povo brasileiro se diz cristão, seja ele romano ou evangélico. 75%. Mas olhem e bradem os céus, apenas 15% vão pelo menos uma vez por semana à igreja. Dos 75%, 15% vão, ou seja, 60% das pessoas que se reconhecem cristãs não estão aí para a igreja, nem para a vida espiritual. Deixe-me lhe dizer uma coisa muito preciosa. Eu estou na obra de Deus há mais de 40 anos. Igreja para mim nunca foi um fardo. Você sabe por quê? Porque eu sou um cristão. Eu abdiquei de muitas coisas para ter a melhor coisa. É como você vender tudo para comprar a pérola de grande valor. Passaram-se mais de 40 anos e lhe digo uma coisa, das coisas que eu abdiquei, graças a Deus que o fiz, porque elas não valiam nada, não me traziam retorno à vida, não me traziam gozo, eram momentos efêmeros, passageiros. E eu então, ao abdicar do mundo e dos prazeres momentâneos do pecado, são expressões da Bíblia, eu encontrei na igreja o meu refúgio. A igreja é um lugar de refúgio. A igreja é um lugar de louvor, de adoração. É um lugar onde a família de Deus se reúne, onde a presença do Espírito Santo é sentida, é vivenciada e, acima de tudo, a igreja é o lugar onde vidas são transformadas. Quantos milhares e milhares de testemunhos nós temos em nossa igreja e em nossas igrejas Cristo Vive, de pessoas que chegaram doentes, aflitas, exaustas, cansadas, muitos com o coração esboroado, muitos vivendo fantasmas e fantasias pecaminosas, mas ao ouvirem a palavra da verdade, ao entenderem a mensagem do cristianismo, essas pessoas foram reconciliadas com Deus e o Espírito Santo
fez uma obra que eu penso ser a apoteose das obras de Deus, que se chama regeneração. Regenerou pela água da palavra, lavou, o Espírito selou, e aquele que era um pecador passa a ser um santo. Aquele que era um doente passa a ser saudável. Aquele que era um derrotado passa a ser um vencedor. Aliás, mais do que vencedor. Aquela pessoa que era escrava, seja do álcool, da droga, das anfetaminas, ou escravo do próprio sistema mundano, é como quebrar as algemas. A pessoa é liberta por Jesus. Esta obra não acontece se você estiver sentado à beira de uma praia. Ou se você estiver perante uma montanha e você fizer uma meditação transcendental. Não lhe acontece absolutamente nada. Mas mudança de vida, de atitude, de estar na vida, mudança de valores, isto só acontece pela pregação da palavra de Cristo através da Igreja do Senhor. Eu dou graças a Deus, porque há 42 anos aproximadamente, eu fui levado por um instrumento de Deus à casa do Pai, lá em Lisboa, em Portugal. E eu me recordo que o entusiasmo que Deus colocou no meu coração foi tão grande que eu me sentia num pedaço do céu. Ao ouvir o pregador, eu disse, meu Deus, eu estou ouvindo Deus. Coisa que estava muito longe de mim quando eu frequentava a Igreja Católica Romana. Ali não havia santos, imagens, cruzes, mas ali havia o poder dos poderes. É isto que eu pude absorver naquele momento e é isto que eu vivo há quase 38 anos como um pastor. Então, por que tantas pessoas dizem, eu sou um cristão, mas não frequentam a igreja? É possível ser cristão sem frequentar a igreja? Claro que não. É como você dizer, eu sou casado, mas não vivo com meu marido nem a minha mulher. Não há casamento. Tem que haver comunhão, tem que haver presença, tem que estar junto. Essa é a razão da unidade de um casamento. Assim também na vida espiritual. Os valores espirituais são fundamentais para você que é um empresário, um profissional liberal, um executivo, você que dá um duro danado na vida, você que encara adversidades todos os dias, como todos nós o fazemos. Não podemos viver dando desculpas. Se eu tenho tempo para tudo, eu não posso dizer, Senhor, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Porque eu tenho compromissos com família. Porque eu estou agora num foco da minha carreira. Porque eu tenho um projeto. Isso tudo não valerá absolutamente nada se o reino não estiver em primeiro lugar. Se você não busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, você não tem o acréscimo de Deus. Jesus disse isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, você tem que arranjar tempo para Deus. Eu frequento uma academia do exercício, chamada Academia do Exercício. E é muito interessante, eu converso com algumas pessoas que fazem parte dessa academia de recuperação cardíaca, onde as pessoas vão trabalhar no exercício o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. E às vezes eu me deparo com pessoas que têm uma cirurgia no peito. E eu pergunto, como foi a situação que lhe levou
uma cirurgia cardíaca. E ela disse, olha, não tinha tempo para mim. Eu estava trabalhando, estava conquistando, estava lutando, eu estava na batalha da vida, eu nunca tive tempo para me cuidar. Um estresse violento, até que finalmente, você sabe, o nosso corpo fala. E quando você ouve o teu corpo falar, segura um pouco, freia a vida, olha a sua família, você está ganhando o mundo inteiro, você está perdendo a sua alma. Se você não dá ouvidos ao seu corpo, o corpo é inteligente, é uma máquina inteligente. Se você força muito um carro, ele quebra o motor. Assim é na vida. Então, eu pergunto àquele empresário, àquele homem de posição social alta, e agora, o senhor tem tempo? Não, primeira coisa para mim é cuidar da qualidade de vida, para cuidar do meu corpo, do meu coração, e depois o resto da vida. É muito interessante. Por que às vezes uma pessoa precisa de se arrebentar toda, está lutando para ganhar dinheiro, e depois usa o dinheiro para pagar a falta de saúde? Você tem que ter tempo para Deus. O que é o homem sem Deus? Mesmo você que tem uma opção política diferente dos seus amigos, não adianta, não é por questões políticas, sociais, econômicas. Você tem que ter tempo para Deus. Não, mas a minha opção política não me permite ser um evangélico porque, você sabe, isso é uma mera desculpa. A igreja é um lugar onde negros, brancos, ricos, pobres, políticos, sem ser políticos, de qualquer tribo, povos, línguas e nações, a igreja é um lugar de unidade. É um lugar de corpo, é um lugar de família, é um lugar de agregação, é um lugar de ressocialização. É escola, é hospital, é família, é casa, é lar. Então a igreja tem que ser relevante, sim, nas nossas vidas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não trocaria, lhe digo isso com mão em cima da Bíblia, eu não trocaria uma hora num palácio de um sheik árabe no momento em que eu teria de estar na casa do Senhor. Porque igreja para mim é relevante, é importante. Há valores cristãos que você não encontra em mais nenhum lugar. A igreja, olha, passam governos, passam políticas, passam projetos, a igreja permanece. A própria sociedade está sempre em mudanças. Quem diria que nós algum dia chegaríamos a viver o que estamos vivendo hoje no nosso país? Mas os valores morais da igreja não se podem comprometer com os da sociedade. Você sabe por quê? Porque Jesus é o cérebro, Jesus é o cabeça. A igreja em si é o corpo de Cristo, mas Jesus é que é a mente, a cabeça, o cérebro. E ele tem uma missão com a sua igreja. A Bíblia diz que ele veio salvar e buscar o perdido. Agora, como é que as pessoas podem entender isso tudo? O apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, 14, assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Então, talvez você já tenha ouvido muita história, muita fábula sobre essas questões de igreja. Mas eu me ponho aqui como líder evangélico e cristão,
para lhe dizer que o que se anuncia na Igreja de Cristo Vivo são coisas boas. Nós não temos parte com a lei de Moisés, nós não temos parte com sacrifícios, com abluções, com mandamentos dos homens, comida, bebida, dias de festa, lei de Moisés, performance, quem paga mais o preço, quem sacrifica melhor. Nós vivemos por fé. Coisas boas significam evangelho. Evangelho significa boas notícias de grande alegria. Então, no meio de tanta coisa má que nós estamos vivendo no nosso país, há uma coisa boa e única, que é a palavra de Deus. Quando ela é anunciada e as pessoas creem, há uma transformação de vida. Então você é parte. Sim, há um lugar no corpo de Cristo que é o seu. Você não pode ficar em casa somente ouvindo rádio, vendo televisão e dizer, não, eu estou aqui na minha. Você precisa de adorar a Deus. Você precisa de aprender os valores de Deus. No livro de Efésios 3:8, a Bíblia diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus é manifestada através da igreja. Igreja não é fardo. Igreja não é mercantilismo. Igreja não é curral político. Igreja é um lugar de temor e tremor. É um lugar de adoração. É um lugar de intimidade com Deus. É um lugar de transformação. É um lugar de sonhar. É um lugar de ter convicções e certezas. Nós somos 15 mil membros registrados na nossa sede nacional. Durante todos esses anos, dezenas de pessoas passaram por nós e que descansaram em Deus, estão já no seio de Abraão. Porque a ovelha não morre, a ovelha descansa no Senhor. E você sabe, não houve uma única pessoa que questionou, daqueles que partiram, que questionou o seu cristianismo numa dúvida forte de que se eu morrer, para onde eu vou e qual será a minha eternidade. Nunca houve. Nunca houve uma única pessoa de família, de alguém que tenha estado conosco, que descansou em Deus e foi para o seio de Abraão, que depois veio e disse, apóstolo, eu não tenho certeza se meu pai ou se a minha mãe são salvos. Nunca. Você sabe por quê? Porque nós ensinamos a verdade. E os valores que eu prego na igreja são valores essencialmente, estritamente bíblicos. A filosofia da minha formação não interfere na palavra. Todos os contextos de mestrados e doutorados que eu fiz não interferem absolutamente em nada da obra de Deus. Eu prego a palavra. E é a palavra de Deus que muda a vida. Então você precisa estar na igreja. Hoje à noite, nós vamos ter uma grande e poderosa reunião de oração, chamado Ministério de Oração. Nós temos 2 bispos, André e Cristiane, tem uma equipe poderosíssima de gente consagrada, dedicada e que se empenha no ministério da oração. E eu tenho visto os frutos, porque eles mergulham fundo nessa questão da intercessão e da oração. Talvez você
possa começar a sua vida espiritual num dia de oração. Amanhã nós vamos ter escola bíblica, às 10 da manhã com o Bispo Daniel, e na quarta-feira que vem, o apóstolo da igreja que vos fala estará na noite que nós chamamos apostólica e profética, quando a palavra de Deus, a graça de Deus, será revelada poderosamente. Então você tem 3 opções de começar a ser um cristão, mas de valores sinceros, de valores honestos, de compromisso, de foco. Eu me admiro quando uma pessoa dá a sua vida por um clube, por um partido político. Nós vemos notícias de pessoas que se explodem por uma heresia, dão a vida, vão para uma guerra, vão para uma cruzada de viver ou morrer, porque estão ali crendo que estão fazendo aquilo por uma ideologia religiosa, quando o lugar deles é no inferno. Então você precisa de entender que você tem um chamado. E eu uso agora 1 minuto para falar com alguém que está desviado. Eu não gosto dessa palavra, porque ninguém se desvia de Deus. Está desviado de igreja, mas de Deus ninguém se desvia. Mas está longe do braseiro. Você precisa de voltar. A sua vida não dá certo por causa da sua lógica, da sua filosofia. Não, porque eu. Você sabe onde terminará isso tudo? No fundo do poço, no pó e no monturo. Quem sabe você já está vivendo hoje esse pó e esse monturo. Então, venha estar conosco. Aqui na Rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá. Olha que linda catedral, nós sempre mostramos aqui, porque é um memorial a Deus, é um monumento a Deus. Aqui, o sol da justiça brilha. Aqui, você entende que realmente há uma diferença entre o que serve e o que não serve. O justo e o injusto. Aqui você vê a pessoa num processo de crescimento, de maturidade, de evolução espiritual, que é bíblico. Jesus disse isso através de Pedro. Antes de mais, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Encerrando todos os pensamentos, você precisa da igreja. Ah, mas a minha esposa não quer a salvação individual. Não, mas o meu marido, a salvação individual. Os meus pais, puxa, eu fico às vezes pensando, há pais que dão apoio, que levam os filhos numa porta de uma balada, depois voltam às 4, 5 horas da manhã para pegar o filho de volta. Você não poderia trazer o seu filho à igreja? Há pessoas que gastam uma fortuna num jantar. Você não poderia pegar um táxi e vir à igreja? Você precisa disto. Olha, nosso encontro não foi por um acaso. Este encontro que nós estamos tendo aqui pelo satélite, rádio e televisão, foi coisa de Deus para a sua vida. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Agora pensa o contrário, com Ele tudo nós podemos. Foi Paulo que ensinou. Tudo posso naquele que me fortalece. Para você poder viver uma vida, não estou falando para você ser um survivor, um sobrevivente no meio da sociedade, mas ser cabeça, não cauda, estando por cima, nunca por baixo. Você precisa ter este foco de dedicação, de entrega da sua vida a Jesus. Então vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto. Eu te dou graças, Pai, porque tu me colocaste aqui nesta televisão, nesta rádio, para bendizer, para pregar, para exaltar o teu nome e para reconciliar vidas com Jesus. Que este homem, esta mulher, Senhor, que agora estão centrados nesta oração, recebam agora uma visitação sobrenatural. Cura esta pessoa, liberta, Senhor, transforma esta vida. Socorre este homem que se afoga
no meio das ondas do mar da vida. Lança a tua boia de salvação, Pai. Prenda este barquinho aí na âncora, que é a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Minha gratidão a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para estarmos aqui nas televisões, nas rádios. Em particular, o meu abraço carinhoso para o empresário Rodrigo Ambrósio, com Fabiano, proprietários do Turbo 1000 em Vila Emílio Mesquita. Há anos que eu falo deste jovem empresário, bem-sucedido, porque ele é temente a Deus e faz dos seus mercados uma porta de Deus para tanta gente. Meu abraço, meu carinho, meu reconhecimento do amor que você tem pela obra do Senhor. Turbo 1000 é o lugar que você deve fazer suas compras. Amanhã eu volto. Em meu nome, Apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, a nossa equipe de televisão. Nós somos muito gratos por podermos ser instrumentos de bênção para a sua vida. Graça e paz e até amanhã. Você precisa da igreja. Amém. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.